Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer imensamente pelo honroso convite de poder ter o privilégio de moderar essa mesa ao lado de pessoas que tanto admiro, e tenho certeza que vamos discutir aqui temas de altíssima relevância na atualidade. Então, cumprimentando a organização do evento, as pessoas, as professoras Caitlin Mulholland, professor Guilherme Martins, professor Carlos Edson, professor Nelson Rosenwald, e os temas que nos caberão nesses próximos minutos serão temas associados à tecnologia. E, de fato, nós temos visto como que a tecnologia tem transformado o nosso direito, especialmente a responsabilidade civil. A gente tem dito que a responsabilidade civil é o primeiro sino que toca quando os problemas surgem com a tecnologia. E quando nós pensamos nessa função que a responsabilidade civil cada vez mais tem assumido de prevenção dos danos, a gente se dá conta de que não apenas a reparação é o que deve nos nortear, mas principalmente como nós devemos atuar para evitar que esses danos venham a acontecer. Então, tenho certeza que nesse painel vamos ter belíssimas contribuições e já, sem delongas, passamos a palavra para a nossa primeira painelista, a professora Chiara de Tefé, que é doutora em Direito Civil pela UERJ, coordenadora de pesquisa e publicações da pós-graduação em Direito Digital do ITS Rio, em parceria com a UERJ, além de professora de Direito Civil do IBMEC e advogada. A professora Chiara vai tratar de um tema que, depois da recente decisão do STJ, ganha ainda mais relevância, seu tema de tese de doutorado, dados sensíveis e responsabilidade civil. Bom dia a todos e a todas. É uma grande alegria fazer parte desse congresso tão especial sobre responsabilidade civil. Como bem colocou a professora Daniele, é sempre muito importante termos eventos presenciais sobre esse assunto. Queria parabenizar o professor Nelson, o professor Carlos e os demais professores aqui presentes pela excelente organização, que certamente foi muito trabalhosa, demandou muito da equipe, mas foi muito bem sucedida. A minha missão hoje é falar rapidamente com vocês, e prometo ser sucinta, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Algumas questões que envolvem o tratamento de dados sensíveis e, inclusive, responsabilidade civil. Dado sensível é um tema muito caro a mim, porque foi meu tema de doutorado. Eu tive a belíssima orientação do professor Gustavo Tepedino, mas, além disso, dado sensível, eu entendo, é um tema caro a todos nós. Todos nós temos informações pessoais sobre saúde, religião, etnia, dados biométricos, ou seja, esse é um tema muito importante a todos nós. Uma breve introdução. Eu costumo dizer que dados contam histórias sobre nós. Dados falam sobre o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Os dados falam sobre a nossa saúde, sobre o que gostamos, sobre a nossa biometria, sobre a nossa religião. Dado pessoal é um ativo muito poderoso hoje. Por isso que, em muito boa hora, a Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor no cenário brasileiro. Há uma série de temas desafiadores na nossa LGPD, mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para 4 assuntos muito especiais na LGPD. O regime de responsabilidade civil, que, como vocês sabem, é um tema bastante tormentoso. Alguns defendem a responsabilidade civil objetiva, outros defendem a responsabilidade civil subjetiva com culpa presumida. Então, esse é o primeiro desafio na LGPD. Outro desafio muito importante é a questão das bases legais, ou seja, como enquadrar adequadamente um tratamento de dados em uma determinada base legal. Quando usar o consentimento, quando usar a tutela da saúde, o legítimo interesse. Outro assunto importante para termos mapeado é a questão do tratamento de dados de crianças e adolescentes. Inclusive, sobre isso, queria trazer uma recente atualização para vocês. Quem trabalha com LGPD sabe como pensar a questão de crianças e adolescentes é um trabalho bastante difícil. Temos, então, sujeitos aqui hipervulneráveis. Temos sujeitos que devem ser tratados conforme o melhor interesse. E havia um grande questionamento na doutrina e na jurisprudência sobre como tratar esses dados. Agora, algumas semanas atrás, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados publicou um enunciado orientando, então, a questão das bases legais para esses sujeitos. O enunciado diz o seguinte:
o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes poderá ser realizado com base nas hipóteses previstas no artigo 7º e no artigo 11 da LGPD, desde que observado e prevalecente o seu melhor interesse, que será analisado no caso concreto. Portanto, ao tratar dados sensíveis de crianças e adolescentes, poderei usar as bases do artigo 11. Não sendo esses dados sensíveis, poderei também usar as bases do artigo 7º. Lembrando aqui a importância sempre de observarmos o melhor interesse e a absoluta prioridade desses sujeitos. Por fim, a última temática que eu gostaria de destacar para vocês é a questão da proteção de dados sensíveis. Então, eu queria deixar no radar 4 assuntos: proteção de dados sensíveis, responsabilidade civil, escolha de bases legais e tratamento de dados de crianças e adolescentes. Dentro desses 4 temas, gostaria de focar hoje na questão dos dados pessoais sensíveis. E o que são esses dados pessoais sensíveis? Por que eu tenho uma categoria especial de dados pessoais na LGPD? Pelo conteúdo, pela natureza dessas informações, percebemos que muitas vezes esses dados são utilizados em processos discriminatórios, ilícitos ou abusivos. Quando a gente verifica dados de saúde, dados biométricos, dados sobre raça, infelizmente é muito comum que esse conjunto informacional seja utilizado em processos discriminatórios. Justamente por isso, há toda uma proteção especial a essa categoria. Busca-se, então, evitar tratamentos discriminatórios, ilícitos ou abusivos. Essa é a razão de ser da categoria dos dados pessoais sensíveis. É uma proteção ampliada, é uma proteção especial a determinados dados que, infelizmente, costumam ser utilizados em processos indevidos e discriminatórios de tratamento. Há algumas questões importantes que eu gostaria de levantar para vocês hoje, que são as seguintes. O que torna uma informação um dado sensível? Será que há um rol universal de dado sensível? A noção de dado sensível no Brasil, será que é a mesma na China? E a China tem uma lei geral de proteção de dados, a propósito. Será que é a mesma noção norte-americana? Adotamos a mesma noção que a europeia? Então, será que há uma noção universal? Ou haveria diferenças quanto ao conteúdo e às espécies, a depender do país em questão? Seria esse rol exemplificativo ou taxativo? E a questão de ser ou não o rol taxativo ou exemplificativo já foi, inclusive, questionada no STJ, numa decisão tanto quanto polêmica. Outra questão. Havendo uma situação de incidente de segurança, havendo uma situação de dano envolvendo dados sensíveis, é possível pensarmos numa estrutura de responsabilidade civil diversa ou num regime de responsabilidade civil diversa quando se tratar de uma lesão a dados sensíveis? Essas são algumas questões que eu sempre penso, que eu sempre reflito com os meus colegas e eu entendo também importante para pensarmos nesse congresso. Por fim, a última pergunta. Quando houver um tratamento de dado sensível de hipervulnerável, ou seja, criança, adolescente, idoso, havendo um tratamento de dado sensível de um hipervulnerável, quais boas práticas deveremos aplicar? Como essa proteção ampliada será colocada no caso concreto? Porque, além de um dado sensível, que já tem uma proteção ampliada em si, eu tenho também um titular com vulnerabilidade agravada. Eu vejo aqui a importância de um diálogo do direito do consumidor com a questão da proteção de dados, porque a hipervulnerabilidade no direito do consumidor é algo já muito bem desenvolvido. Temos, inclusive, uma série de autores aqui na nossa palestra, que já escreveram sobre a temática. E é muito importante promovermos esse diálogo do direito do consumidor, da responsabilidade civil, com as regulações que versam sobre novas tecnologias.
trouxe aqui a referência do um tanto quanto criticável julgado do STJ. É o agravo em recurso especial número 2136, a miopia aqui, 21.306/19. Esse julgado bastante recente do STJ abordou a questão da responsabilidade civil e a questão dos dados sensíveis. Eu estava hoje no evento, hoje não, foi ontem. Estava ontem no evento sobre proteção de dados e o professor Guilherme Martins muito bem abordou esse julgado do STJ. Há uma série de críticas que podemos fazer nesse caso. Por exemplo, no que tange a questão da responsabilidade civil, por quê? Se há uma situação que envolve vazamento de dados, se há nexo entre a conduta do agente e o dano causado, por que não pensarmos na responsabilidade civil e na sua indenização? E mais, pensar em dado sensível num rol taxativo é limitar muito a proteção da pessoa. A LGPD, no seu artigo 5º, inciso 2, traz algumas espécies de dados sensíveis. Porém, podemos pensar em outras categorias, como também dado sensível. Por exemplo, na lei do cadastro positivo, origem social está como dado sensível. Orientação sexual certamente é um dado sensível. Inclusive, no ambiente europeu, orientação sexual é visto como um dado sensível. A própria geolocalização, em algumas nações, é tratada como um dado sensível. Então, ao fechar essa categoria de informações sensíveis, isso chama muito a minha atenção e me preocupa muito. Por quê? Nos dados sensíveis, a gente tem uma proteção ampliada. Há uma série de boas práticas que são importantes implementarmos. E, além da proteção que se dá aos dados sensíveis, temos que também considerar as inferências sensíveis. Por quê? A partir de um tratamento de dados, eu posso inferir informações sensíveis. Por exemplo, quando eu pergunto o prenome do companheiro ou da companheira de alguém, eu consigo inferir a sua orientação sexual. Quando eu analiso a dieta de alguém, eu consigo inferir dados de saúde. Então, a partir de um tratamento que não envolve dados sensíveis, eu consigo inferir dado sensível. E esse resultado também merece uma proteção ampliada. A gente vive um momento de tratamento de dados em massa, de hiperconexão de informações. A inteligência artificial, muito bem abordada pelo professor Viola, pelo professor Calixto, também pelo Felipe em seu livro. A inteligência artificial é cada vez mais sofisticada. Temos estruturas de IA generativa, estruturas de deep learning. É muito fácil cruzar informações e obter informações sensíveis. Da mesma forma, os tratamentos discriminatórios crescem cada vez mais. Justamente por isso é tão importante pensarmos numa proteção centrada no ser humano, uma proteção integrada que inclua não só normas jurídicas, mas também normas técnicas voltadas ao tema, normas de administração relativas à temática. Pensar em proteção de dados é pensar na proteção de todos nós. E pensar numa estrutura de responsabilidade civil adequada a essa temática é igualmente importante, porque todos nós temos dados pessoais e todos nós estamos suscetíveis de sofrer um dano moral, enfim, os mais variados danos dentro das suas categorias. Bem, finalizo assim a minha fala, busquei ser breve, ficar dentro do meu tempo. E agradeço a todos. Obrigada. Muito obrigado, professora Chiara, pela sua belíssima apresentação. Queria só, se me permite, deixar aqui uma reflexão para nós, enquanto é um tema que já discuti algumas vezes com o professor Guilherme Martins, o quanto que essa decisão do STJ ela não acaba por dificultar a construção de uma cultura de proteção de dados no Brasil, diante
dificuldade na reparação de danos a nível mais atomizado. Então, o quanto que essa decisão não pode acabar contribuindo para dificultar essa construção de uma cultura de proteção de dados no Brasil. Bom, sem mais delongas, passo para o nosso próximo palestrante, doutor em Direito, doutor André Andrade, doutor em Direito pela Unesa, professor do Programa de Mestrado e Doutorado da Unesa, presidente do Fórum Permanente de Liberdade de Expressão, Liberdades Fundamentais e Democracia, além de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ele vai nos brindar com um tema que lhe é muito caro, a responsabilidade civil por notícias falsas divulgadas em redes sociais, tendo em vista a sua ampla experiência com seu livro de liberdade de expressão, aqui recomendo a todos, que é uma grande obra de referência no tema. Tem a palavra. Bom dia a todos. Eu não vou nem perder muito tempo, sabe, Medon, porque tenho 15 minutos. E 15 minutos é um tempo cruel para falar sobre um tema tão complexo quanto esse. E a minha temática é a responsabilidade civil por notícias falsas divulgadas em redes sociais. Esse é um tema do momento, né? A gente falar em regulação das mídias, das plataformas digitais, dos danos provocados por notícias falsas, chamadas fake news, né? Problema da desinformação, discursos de ódio, enfim, é um tema muito complexo. E eu tentei, assim como a professora Chiara, também reduzir, porque geralmente quando eu falo sobre esse tema, eu falo em 40, 50 minutos, de uma forma muito condensada, e vou tentar falar rapidamente em 15 minutos. Todos nós sabemos que, desde o começo do século XXI, principalmente a partir do começo desse século, houve uma grande mudança, uma grande revolução na comunicação. Hoje, com os computadores em linha, com a internet, com as mídias sociais, a forma pela qual nós nos comunicamos mudou de uma forma drástica. Talvez o maior símbolo disso não seja nem o computador, seja o smartphone. O smartphone hoje ele é um aparelho que é bem representativo dessa forma de nos comunicarmos. Eu tenho 2 filhas de 14 anos, muitas vezes eu acho que eu só consigo me comunicar com elas, mesmo que eu esteja na mesma mesa, se eu escrever para elas, porque elas estão sempre olhando para a tela. E isso é tão viciante, que já se criou uma expressão chamada nomofobia, que é um neologismo que foi criado para se referir exatamente a essa fobia de não ter um telefone, no mobile fobia, quer dizer, você não ter um telefone é algo que é exasperante. Eu vejo isso pelas minhas filhas, quando elas falam, papai, estou sem bateria, você tem um carregador, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer? É isso, as pessoas são viciadas. E quando eu falo as pessoas, não falo só os adolescentes, todos nós. Eu, de certa forma, eu tenho que me policiar, porque a gente está sempre checando nas redes sociais, está checando as informações, o WhatsApp, etc., porque hoje há esse excesso, esse volume de informações. Esse volume de informações ele criou um fenômeno que alguns filósofos e alguns estudiosos já batizaram de nomofobia, de infocracia. E eu recomendo essa obra aqui do Byung-Chul Han, que é um filósofo coreano, sul-coreano e radicado na Alemanha, que tem estudado com afinco todos esses fenômenos da modernidade, especialmente os fenômenos relativos à comunicação, ao uso desses aparelhos e quanto isso mudou a nossa dinâmica, as nossas relações sociais. Aqui eu tinha passado rapidamente por esse slide que fala sobre a famosa pirâmide do conhecimento, que alguns chamam de pirâmide DIKW, porque na base dessa pirâmide nós temos aqui os dados, sobre os quais falou aqui a professora Chiara, e em cima nós temos as informações, o conhecimento e, por último, o wisdom, a sabedoria. Para mostrar que a quantidade de dados e informações que nós recebemos na internet não necessariamente nos torna mais sábios, não necessariamente nos leva a mais conhecimento e muito menos a sabedoria. Ao contrário, esse excesso de informação, isso tem sido demonstrado, faz com que nós fiquemos embotados, porque não temos capacidade de processar tanta informação de forma inteligente. Nós acabamos tendo fragmentos, pequenas ideias superficiais, não aprofundamos em nada. Essa ideia de que hoje nós não mais lemos livros, nós agora pegamos um celular ou vamos no computador e lemos alguma coisinha, uma postagem, etc., e
criaram-se já alguns vícios, por exemplo, Facebook. Não, isso aqui é textão, não vou ler isso aqui não. Tem mais de 4, 5 linhas, eu já passo adiante, porque ninguém aguenta um texto desse tamanho, etc. Sinal dos tempos em que vivemos. E aí começou-se a um fenômeno que ficou muito latente, que não é novo, mas que se tornou potencializado, que é o problema da desinformação, as chamadas fake news. Essas fake news se proliferaram por várias razões. Primeiro, anonimato da internet. O anonimato propicia esse fenômeno de as pessoas espalharem essa desinformação, falarem qualquer bobagem, disseminarem o ódio, etc. Outra circunstância, a velocidade digital. Não há mais tempo de reflexão, as pessoas não têm mais tempo a perder. Então, a gente já vai logo, sabe de alguma coisa, ouve o galo cantar, escreve adiante, quem recebe já repassa a informação. Enfim, não há mais o chamado tempo de reflexão que os tempos analógicos propiciavam. Hoje a gente não pensa, não reflete mais, a gente simplesmente vê alguma coisa, posta para lacrar, né, que é uma expressão também da modernidade, né, para fazer sucesso, ganhar like, né, e outro que recebe, acha aquilo interessante, não checa se é verdadeiro, se é falso, se faz sentido ou se não faz, e passa adiante, retuita. E aí, então, nós temos esse problema seríssimo na nossa vida, que são as fake news, né? É uma expressão que eu acho assim, um pouco dúbia, né, porque ela é utilizada, inclusive, como expletivo hoje em dia. Até pessoas que são responsáveis por desinformação usam a expressão fake news para demonizar, por exemplo, a imprensa, pessoas sérias, etc. Então, eu prefiro usar a expressão desinformação, e aí a gente tem que fazer algumas distinções, mas eu queria antes, para mostrar o quanto que esse é um assunto sério, trazer 2 casos aqui, que são casos para sensibilizar vocês. O primeiro se refere a essa mulher, a Fabiana de Jesus, que, em razão de um boato que foi disseminado numa página do Facebook, que dizia que havia uma mulher que estava raptando crianças para realizar magia negra, etc., e foi postado no Facebook esse suposto retrato falado dessa sequestradora, dessa suposta sequestradora. Esse retrato, na verdade, ele se referia a um outro crime, não tinha nenhuma relação com sequestro de crianças, etc., tinha ocorrido não em São Paulo, mas no Rio de Janeiro, no ano de 2012. Ocorre que, em razão desse boato que cria uma espécie de pânico moral entre as pessoas, o que aconteceu? No dia 3 de maio de 2014, a Fabiana Maria de Jesus, 33 anos, eu faço questão de botar o nome, porque nós estamos falando de um ser humano, ela, mãe de 2 filhos, ela foi erroneamente identificada como sendo a mulher do retrato falado, foi linchada por uma multidão composta de várias pessoas, enfim, várias dezenas de pessoas, e veio a morrer no hospital 2 dias depois, e se constatou que não havia nenhum registro policial de sequestro de crianças no Guarujá. Isso mostra o quanto que uma fake news, uma postagem que pode parecer bobagem, não é nada demais, enfim, vai angariar muitos likes, etc., muita visualização, ela pode ser muito perigosa. Um outro caso, rapidamente, que eu passo, isso aconteceu no México, em que duas pessoas, um rapaz e o seu tio, foram num determinado vilarejo para comprar material de construção para uma obra que eles iam realizar, e havia já sido disseminado no WhatsApp e em outros meios digitais que havia uma incidência muito grande de sequestro de crianças para utilização dos órgãos dessas crianças. Esses 2 que eram forasteiros na região, por conta de alguma mensagem, foram identificados como sendo os possíveis sequestradores de crianças. Eles não eram conhecidos na região. E aí, por conta disso, eles acabaram sendo cercados por uma multidão, começaram a sofrer violência, a polícia interveio num primeiro momento, levou eles para a delegacia, e isso só fez com que as pessoas acreditassem ainda mais que eles realmente eram os sequestradores, eles foram retirados da prisão e queimados vivos. E essa cena foi transmitida ao vivo pelo YouTube, né? Então, mais um caso de fake news que teve uma ocorrência trágica. Eu não vou nem seguir o meu roteiro, porque é tanta coisa aqui que eu vou passar. É importante a gente fazer uma pequena distinção entre os tipos de fake news ou de desinformação. Na verdade, os americanos têm expressões boas para isso, né? Eles chamam de misinformation a informação que é falsa, mas que não deriva de nenhum tipo de intenção de enganar. Simplesmente porque a fonte não é confiável, porque a pesquisa não foi bem feita, etc., acaba havendo, então, a emissão
de uma mensagem que não corresponde à realidade. Uma outra coisa é a chamada disinformation, a chamada desinformação. Essa sim que merece o nome, ao invés de fake news, porque é a mensagem que é fabricada. Ela é totalmente criada, né, para propósitos variados, na natureza política, econômica, ou simplesmente para arruinar uma reputação, por aí vai, etc. E, por último, tem a chamada malinformation, que não é uma informação falsa, mas que ela é tirada de contexto. Ela é trazida num momento totalmente inapropriado, né, para causar algum embaraço, muitas vezes para divulgar uma notícia que diz respeito à intimidade de uma pessoa, à privacidade de uma pessoa, para desmoralizar essa pessoa. Então, são conceitos que é importante a gente identificar aqui. Então, aqui eu trago esses conceitos, quem quiser, eu vou passar muito rapidamente, porque o tempo é curto aqui, né? Mas quem quiser tirar uma foto, está aqui essas diferenças aqui. Isso está relacionado com o fenômeno que já ganhou o nome, da chamada pós-verdade. As pessoas, hoje em dia, já começam a equiparar os fatos com as opiniões, como se eles fossem intercambiáveis, como se todos nós tivéssemos a possibilidade de ter uma narrativa factual própria, né? Mas é verdade que todos nós podemos ter as nossas opiniões, mas não podemos ter as nossas verdades. Fatos e opiniões não se confundem. Por isso que essa charge me parece muito apropriada, porque ela diz, a verdade é penso, logo existo. A pós-verdade diz, eu acredito, logo estou certo. O que importa é a narrativa, né? A chamada guerra da narrativa. Isso aí me faz lembrar aqui a obra do George Orwell, que fala muito sobre essa questão, né? E eu recomendo quem não leu, que leia a obra de George Orwell, em que essa manipulação do pensamento, da palavra e da verdade está muito bem destacada nessa obra que fala sobre uma sociedade distópica. Um problema muito sério, chamado deepfake, e vem agravar o problema da desinformação. Hoje, nós podemos dizer o seguinte, não acredito no que eu leio, mas acredito nos meus próprios olhos, nos meus ouvidos. Será? Com a deepfake, nem nos próprios olhos, nos próprios ouvidos, nós poderemos no futuro. E eu digo agora, no presente mesmo, podemos acreditar. Vídeos são criados com inteligência artificial, manipulando a imagem das pessoas, né? Já tem a deepfake pornography, você pega uma atriz famosa, né, como Scarlett Johansson, a Gal Gadot, que já foram vítimas da chamada deepfake pornography, e com a utilização do rosto delas num vídeo pornográfico, num vídeo, enfim, sexual, etc. E esse é um problema muito sério. Em tempos de pandemia, isso ficou muito claro, o quanto que a desinformação é um problema muito sério, porque vimos desinformação em relação às vacinas, supostas curas, né? Não precisamos de vacina, nós temos a cloroquina, está aqui, né? E ivermectina e outras coisas mais. E aí surge um problema. Como responsabilizar? A quem responsabilizar? Né? Quando nós temos uma desinformação sobre um indivíduo, sobre uma pessoa, ok, temos aí, então, as ações individuais. Em se tratando de uma desinformação que atinge a coletividade, cabe uma ação de indenização, de responsabilidade civil? Em caso positivo, quem é que propõe essa ação? Para pedir o quê? Um dano moral coletivo? Esses são desafios que nós temos que resolver, com os quais nós temos que lidar, saber quem é que pode propor essa ação. Será que um indivíduo pode, se disser que em razão de uma desinformação acabou sofrendo um dano à sua saúde, etc., ele pode propor uma ação individual? Um problema muito sério, porque temos que falar na questão da causalidade. Será que realmente foi em função dessa desinformação? Né? Porque, infelizmente, a desinformação não vem apenas de pessoas comuns do povo. O mais grave é que vem muitas vezes de políticos, de pessoas públicas. E aí tem teorias de conspiração, eu poderia falar sobre isso, mas não vou ter tempo, mas eu queria falar para vocês rapidamente, já que meu tempo está acabando, sobre que hoje entrou em vigor na França uma lei sobre os influenciadores digitais. Hoje, os influenciadores digitais na França têm a sua conduta regulada. Aqueles que pretendem divulgar um determinado produto farmacêutico ou cosmético, etc., se não tiverem licença para fazê-lo, podem pagar uma multa pesadíssima. Eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso também, porque o que nós vemos hoje em dia, com muita facilidade, eu boto essa charge aí, é que são chamados influencers ou influenciadores digitais, né, que podem não nos ensinar muita coisa, embora dancinha está garantido, né? Mas é importante que nós pensemos
seriamente na questão da regulação, não só das mídias sociais, mas dessas atividades, dessas pessoas que vão na internet e ficam vendendo produtos, serviços e sabe lá com que escrúpulos ou sem escrúpulos, né? Teria muito mais para falar para vocês, enfim, indicar muita coisa, mas, infelizmente, o tempo é curto e eu não quero fazer com que vocês fiquem com fome, porque daqui a pouquinho está na hora do almoço. Muito obrigado. Querido professor e desembargador André, agradecer imensamente pela sua incrível apresentação, que acaba tendo a jato, aqui pensando já na hora do almoço, mas que já traz para a gente uma conexão muito rica com a próxima fala do nosso querido Daniel Dias, porque nos mostra a importância também de chamarmos as plataformas para esse debate. Hoje, em que nós falamos tanto da regulação das plataformas, está sendo tão discutida a nível de Congresso, a gente precisa também pensar em como que as plataformas e a sua responsabilização desempenham um papel nesse tema. E, diante disso, já aproveito para passar a palavra para o nosso querido professor Daniel Dias, que é professor da FGV Rio, doutor em Direito Civil pela USP, pesquisador visitante na Harvard Law School e na LMU, advogado e parecerista. Ele vai falar sobre o tema responsabilidade civil do provedor de aplicações de internet decorrente de conteúdo gerado por terceiros. Análise do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Bom, eu não sei se eu digo bom dia ou boa tarde. Estamos aqui nessa encruzilhada, mas é muito bom estar aqui. Realmente é uma oportunidade única de rever amigos, de poder trocar ideias. Gostaria de fazer uma saudação especial ao presidente do IBERC, o professor Nelson Rosenwald. E, apesar do apressado da hora, né, eu peço a vocês mais 10 minutinhos, que é o tempo que a gente vai ter, né? Eu estou sendo o último obstáculo de vocês antes do almoço, então eu peço apenas um pouco um pouquinho mais de paciência. Bom, qual é o tema que me cabe falar hoje? Eu vou falar sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet. É um tema cuja atualidade é evidente, né? O STF, muito recentemente, colocou o julgamento em pauta e tirou, no dia que ele tinha, inclusive, pautado, já era muito provável que não ia acontecer o julgamento naquele dia, mas tirou no dia e agora, ao que tudo indica, as últimas notícias será que será julgado em junho, né, no mês que vem. Então, é um tema realmente sobre o qual há uma atualidade inegável, é um dispositivo que pode mudar diversas questões ligadas, inclusive ao tema que me antecedeu, sobre regulação da internet e fake news. Bom, é importante chamar a atenção que a minha fala aqui está ligada diretamente a debates, a interações, a pesquisas que eu fiz com o pessoal do CTS, do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV Direito Rio, que, né, curiosamente, é a mesma entidade que, anos atrás, sobre uma outra liderança, ainda na época do pessoal que hoje lidera o ITS, o professor Carlos Afonso, o professor Ronaldo Lemos, que estava lá na origem, que ajudou o Ministério da Justiça a realizar o anteprojeto do Marco Civil da Internet, hoje, anos depois, já com a outra composição, adota uma posição um pouco distinta, um pouco mais crítica em relação a esse dispositivo. A gente teve recentemente, inclusive, na audiência pública em Brasília, que teve no dia 28 e 29, sobre o artigo 19, o STF convocou, foram 2 dias de debate, muito interessante. Eu fui junto com o professor Nicolas Ingales e pudemos trocar informações, trocar ideias, ouvir 2 dias de especialistas do Brasil inteiro sobre, né, advogados e das Big Techs. Foi realmente um momento de grande reflexão em relação a esse tema. Então, é um tema que está absolutamente atual e que merece a nossa reflexão. Eu selecionei, o tempo é curtíssimo, eu selecionei apenas 3 temas que me parecem muito relevantes para debater essa questão. Então, poderiam ser vários outros, mas esses 3 temas me parecem assim de extrema relevância. O primeiro deles é o efeito resfriador. E o efeito resfriador é um dos temas que está na frente. É difícil debater o artigo 19, trocar oposições sem
sem enfrentarmos essa questão do efeito resfriador. É um dos principais argumentos que se coloca, inclusive, em relação à defesa do artigo 19. Qual seria? Bom, se não houver artigo 19, em face de um risco de responsabilização por postagem de terceiro, o que fará a plataforma? Ela tenderá a retirar esse conteúdo. E isso levará, isso seria um estado de coisas incompatível com a liberdade de expressão prevista na Constituição Federal. Bom, o que eu gostaria de trazer aqui, na verdade, é se não uma... Eu acho muito forte falar, como outros autores falam, em ficção do efeito resfriador, mas com uma pouco consistência empírica desse argumento. Há diversos autores, não só no Brasil como fora dele, que já vêm apontando para uma ausência de uma demonstração empírica da força desse argumento. Por exemplo, Anderson Schreiber, para começar com um autor brasileiro, já desde lá de trás, já vinha dizendo que esse argumento, na verdade, poderia, quem sabe, fazer algum sentido no âmbito da tutela dos direitos autorais, mas não tanto no âmbito da tutela dos direitos fundamentais, como honra, privacidade e imagem. Na Alemanha, para citar um autor estrangeiro, o professor Martin Eifert, que hoje é membro da Corte Suprema da Alemanha, fez um estudo, ou analisou um estudo americano e demonstrou que, mesmo no âmbito dos direitos autorais nos Estados Unidos, haveria apenas uma tendência a um apagamento excessivo no caso de procedimentos automatizados, mas em procedimentos manuais, esta tendência não seria verificada. Leslie Kendrick, professora da Universidade de Virgínia, diz que a teoria dos efeitos resfriadores é intuitivamente atraente, mas observa que ela se funda em nada mais do que suposições empíricas não persuasivas. Mary Anne Franks, uma professora da Universidade de Miami, complementa que a evidência objetiva de resfriamento é difícil de encontrar. E que, de fato, esse é um fato muito preocupante à luz da força e do poder que essa teoria tem no debate em relação, por exemplo, ao artigo 19. Ela chega a dizer que essa preocupação gera um efeito, na verdade, estufa. Ela até faz um jogo de palavras, vai dizer que há um efeito estufa, que é exatamente um tratamento excessivamente solícito em relação à liberdade de expressão, que a coloca num contexto em que não haveria nenhum concorrente. Nos parece que parte do problema, por parte dessa inconsistência entre um argumento que ele é intuitivo e ele é, de fato, ele parece o mais racional a se fazer, e aquilo que não tem se demonstrado empiricamente, está, talvez, na desconsideração do fato, também demonstrado empiricamente, de um maior engajamento de conteúdos ultrajantes. A pesquisa dos professores de psicologia social de Yale, que demonstram, né, que conteúdos desinformativos, polêmicos e nocivos possuem um maior potencial de engajamento. E se a métrica das plataformas é buscar o engajamento, porque o engajamento gera likes, gera lucro, muitas vezes é lucrativo, é interessante expor conteúdos que sejam, inclusive, provavelmente falsos e que provavelmente poderiam, inclusive, gerar responsabilização, porque ele, no imediato prazo, está gerando engajamento e, portanto, lucro. Então, mas a professora Anne Franks, ela vai além e a professora americana, ela faz uma crítica que me parece muito interessante, que ela fala, bom, se a preocupação é com o silenciamento das pessoas, então é notável que não está sendo levado em conta na devida medida o efeito silenciador, né, que há sobre a fala das mulheres e de homens não brancos. Ela coloca que assédios, ameaças, retórica genocida, discurso de ódio, doxing, pornografia de vingança têm efeitos silenciadores, e seus principais alvos são mulheres, homens não brancos e minorias sexuais. Então, a ausência de um cenário de regulação que preveja algum limite ao conteúdo que é postado nas redes sociais gera um efeito silenciador sobre minorias. Nadine e Fladimok, duas pesquisadoras, fizeram uma pesquisa empírica de questionários na Noruega entre 2013 e 2016, com mais de 50 mil usuários, e demonstraram que mulheres alvos de ataques online são mais propensas a não voltarem a reproduzir opiniões nesses ambientes. No Brasil, o Observatório sobre Violência Política de Gênero Online, o Monitora, apontou como, ao longo da campanha eleitoral de 2020, as mulheres candidatas recebiam mais de 40 xingamentos por dia no Twitter, tornando-se mais um obstáculo para a candidatura de mulheres aos cargos legislativos. Então, em suma, evidências mostram que o assédio contra minorias e mulheres causa efeito resfriador.
Entretanto, a discussão sobre o silenciamento destes grupos é flagrantemente ou predominantemente negligenciada. E aqui, já fazendo um pouco a conexão com a ideia da constitucionalidade ou não do artigo 19, a gente pode, bem en passant aqui, lembrar de uma aplicação do próprio teste da proporcionalidade. Se o artigo 19 realmente visa a garantir a liberdade de expressão e se a liberdade de expressão no ambiente sem regulação gera, inclusive, um efeito silenciador sobre minorias, a gente pode se perguntar se essa é uma medida adequada, se essa é uma medida que, de fato, promove aquele estado de coisas ou aquele princípio que ele visa a preencher ou visa a realizar. Um segundo ponto, me parece que é ainda imperar no debate uma tradição binária, quando se fala em medidas regulatórias, entre remoção e manutenção do conteúdo. Parece que essa é uma lógica que já está ultrapassada, até porque já há diversas outras formas, outras medidas de regulação de conteúdo que poderiam ser utilizadas e já são utilizadas para sair dessa lógica binária do tudo ou nada. Por exemplo, a citar alguns exemplos aqui, a realocação de conteúdo, edição de conteúdo, rotulação de conteúdo a partir da checagem de fatos, adição de resposta, inabilitação de comentários, e a diminuição de engajamento e de visualização de conteúdos. Então, mais uma vez, e aqui talvez é a parte talvez um pouco mais dogmática que a gente faz en passant, é mais uma vez aplicar o teste da proporcionalidade. Se já há outras medidas que garantem, que promovem, que alcançam o fim, que é a finalidade, que é a liberdade de expressão, mas restringindo em menor medida os direitos fundamentais que estão ali em colisão, será que esta medida, então, do artigo 19, ela se mantém necessária? E o terceiro e último ponto, já me faltam aqui, já recebi a plaquinha indicando que todos estão com fome, o meu último ponto é, na verdade, um ponto que eu ouvi bastante lá na audiência pública, eu falei no segundo dia, no primeiro dia, havia uma fala reiterada das pessoas que estavam defendendo o artigo 19, de que haveria uma contradição em ir contra o artigo 19, porque isso daria mais poder às plataformas. A ideia que se falava olha, isso é contraditório, essa bandeira, porque não se combate o poder das plataformas, dando mais poder às plataformas. Me pareceu à época, e me parece ainda hoje, que esse é um argumento que não se sustenta, porque ele parte de uma premissa velada de que somente a partir do momento que as plataformas fossem responder por conteúdo terceiro, que elas iam passar a fazer moderação de conteúdo, que elas iam passar a poder, por exemplo, fazer apagamento de conteúdo, o que não é verdade. A gente sabe, é fato público notório, inclusive eles divulgam isso, até para defender o artigo 19, interessante como o argumento vai e volta, para dizer, olha, a gente já faz moderação de conteúdo, a gente já retira conteúdo ilícito. A grande questão é que a gente quer fazer, e a gente faz e quer fazer isso apenas com base nos nossos termos de uso. A gente não quer fazer isso com base em normas estatais. Bom, mas se a questão é essa, me parece que a separação é mais difusa, ela é mais arbitrária do que efetiva. Porque, veja, há uma sinergia, há uma confluência entre normas, em termos de uso e normas estatais, que levam a uma dificuldade de diferenciação entre as duas. Afinal de contas, é com base nas normas estatais que a gente vai analisar, por exemplo, a abusividade de uma eventual cláusula dos termos de uso. É com base nas normas estatais que, inclusive, se houver divergência de interpretação dessas cláusulas, desses termos de uso, que nós vamos interpretar elas. E na própria audiência audiência pública, foi levantado também a questão de que, no movimento voluntário das próprias plataformas, estava sendo aderido nessas cláusulas de termos de uso uma terminologia típica da Constituição, de normas estatais. Então, a mim me parece que permitir que essa regulação se dê com base também em normas estatais, ela é positiva, porque vai gerar a possibilidade de você ter um terreno que não obedece apenas aos interesses das plataformas e aquilo que elas buscam e visam obter, mas sim com base também em interesses constitucionais. Então, a questão não me parecia, como não me parece, ser uma questão de maior ou menor poder. Não, a questão não é essa. A questão é esse poder já está sendo exercido. A grande questão é exercer esse poder com responsabilidade. Bom, a conclusão a que chegamos, né, nós lá do CTS, não é, ao que pode até parecer, de inconstitucionalidade do artigo 19, mas sim na sua necessidade de uma interpretação conforme
Nós, no nosso memorial, a gente aborda essa questão e apresenta a ideia de risco sistêmico, a gente utiliza a ideia do direito financeiro para que o terreno digital, dizer que deveria ser restringido e excluído do âmbito de incidência do artigo 19 aquelas postagens que envolvem risco sistêmico. Agora, o que exatamente é isso? Eu precisaria de uma outra palestra. Mas vocês estão... O documento é público, inclusive está no site da FGV, também está lá no STF, a gente desenvolve e está também trabalhando nessa ideia para outros artigos. Eu gostaria de concluir aqui a minha fala citando a jornalista filipina Maria Ressa, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz de 2021. Segundo ela, nos ambientes digitais, a liberdade de expressão acaba sendo utilizada para sufocar a própria liberdade de expressão. Com a interpretação do artigo 19, conforme a Constituição Federal, podemos contribuir para que isso não aconteça. Muito obrigado.